Vida cotidiana no Império Romano. Há 2000 anos atrás, existiu um poderoso império que se tornou famoso não só pelas coisas maravilhosas que nele se criaram, como também por alguns dos actos terríveis que nele se praticaram. Chamava-se Império Romano e os 60 milhões de pessoas que nele viviam eram governadas por um imperador que vivia na cidade italiana de Roma. O imperador exercia o poder sobre povos muito diversos, pois o império era tão grande que se estendia por 3 continentes diferentes. Os limites do território do Império Romano situavam-se em África, na Europa e na Ásia. A sul, as suas fronteiras situavam-se no Egito. A ocidente, alargavam-se até à Península Ibérica. A oriente, até à Turquia. E a norte, até às Ilhas Britânicas, chegando até à fronteira da Escócia, onde o imperador Adriano construiu a Grande Muralha, que vemos aqui na imagem. O Império Romano era, na realidade, uma espécie de grande país constituído por vários estados mais ou menos independentes, a que os romanos chamavam províncias. Estas tinham sido conquistadas pelo poderoso exército de Roma. Todos aqueles que viviam no Império Romano pagavam impostos a Roma, obedeciam às leis romanas e falavam a língua romana, o latim. Os últimos anos do Império Romano. Os romanos aplicavam duros castigos, como a crucificação, para manterem a ordem no Império. Durante muito tempo, este método parece ter resultado, uma vez que depois da morte de Cristo, que coincide com os primeiros anos do Império, este viveu 200 anos de paz e de prosperidade. Contudo, a partir do século III, o Império começou a desagregar-se. Em primeiro lugar, porque sofria ataques cada vez mais cerrados de tribos do norte da Europa, a que chamavam bárbaros. Em segundo lugar, porque muitos dos imperadores e dos romanos ricos estavam tão ocupados na luta pelo poder e na vida de prazer que pouco se dedicavam a governar e a administrar. No ano 395 d.C., o Império foi dividido em 2 partes, de forma a facilitar o controlo administrativo e militar. A parte ocidental do Império era governada por um imperador, residindo na cidade de Istambul, na Turquia. Por esta altura, já os capitais não foi suficiente para evitar a queda do Império. Em 476 d.C., a metade ocidental foi conquistada pelos bárbaros e, depois disso, os seus territórios foram divididos em vários reinos independentes, com governantes diferentes. Mesmo assim, na metade oriental, os imperadores romanos continuaram a governar, mantendo em vigor muitos dos costumes e das leis da antiga Roma, até que, finalmente, no ano 1453, o último reduto do Grande Império Romano foi destruído. É impressionante pensar que, nesta data, mais de 2000 anos haviam passado desde a fundação de Roma. Ao longo deste tempo, o mundo sofreu várias e profundas mudanças. Na realidade, quando o Império Romano do Oriente foi definitivamente conquistado pelos turcos, os exploradores europeus, com novos tipos de embarcações, tinham já iniciado uma nova era, a que hoje chamamos Época dos Descobrimentos. Em breve, se descobririam continentes e povos com que os romanos jamais tinham sonhado.